Bom dia, alunos do segundo ano C, bom dia, pais ou responsáveis. Vamos dar início, a mais uma semana de atividades não presenciais. Nós estamos com o PET volume 6 e essa é a nossa terceira semana de atividades, semana 3. Como hoje é segunda-feira, nós daremos início, às orientações da disciplina de língua portuguesa. Então, hoje, segunda-feira, nós vamos realizar as atividades de língua portuguesa. Vamos lá. Querida criança, hoje vamos ver um jeito poético de contar, recontar e produzir história. Vamos ler o poema Sono Pesado, do autor Cláudio Tebas, mas antes pense nessas questões. Quando você se levanta cedo, como se sente? Você já ouviu essa expressão, sono pesado? Sabe o que ela significa? Do que você acha que o poema vai tratar? Vamos estudar? Então, nós vamos falar então, de poema, nós vamos recordar, as características deste gênero textual, que é o poema, que nós já estudamos em PETs anteriores e mesmo, na sala de aula, quando a gente estava de maneira presencial. Então, a sonoridade, ela é a obra-prima de um poema. A forma em versos e estrofes ajuda em sua memorização e atenção. Que tal você memorizar e recitar este poema? Destaca-se aqui algumas características do poema, principalmente as rimas, a sonoridade e a disposição gráfica, que é o espaço que o texto ocupa na página. Estas características são importantes para você aprender a estrutura do gênero textual poema, Como eu disse, nós vamos recordar. Nós sabemos que o poema, ele tem ali, aquele espaçamento, aquela disposição gráfica. Por quê? Porque ele é dividido em versos e estrofes. E nós sabemos que verso é cada linha do poema. E estrofe é o conjuntinho dos versos. Nós sabemos também que no poema ele possui, rimas. O poema ele se apresenta em forma também de rimas. E essas rimas que estão no poema facilitam o quê? A nossa memorização e atenção, pelo efeito que dá a sonoridade. Então, vamos, ao poema, da atividade, que nós vamos aqui na atividade número 1, ler o poema com a ajuda de um adulto. Então, eu vou fazer a leitura e vocês façam a leitura em casa também. Sono pesado, e o autor é Cláudio Tebas. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. O sono, que estava bom, fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado? Espera um pouco, papai, não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que levanto carrancudo. Vou para a escola? Que remédio! Com bichos nas costas e tudo. Então, a gente está falando aí que ele estava com um sono tão pesado, quando o pai foi acordá-lo de manhã, que parecia que ele estava com um elefante sentado sobre ele, O sono estava tão pesado que o peso parecia o peso de um elefante. Então, nós vamos agora responder oralmente. Letra A, quem escreveu o poema? Letra B, qual o tema do poema? Letra C, quem conta os fatos narrados no poema? O pai, o menino ou o elefante? Letra D, você se identifica com o menino do poema? Letra E, o que você tem a dizer sobre a forma de escrever um poema? Então, essas questões vocês vão só conversar em casa. Número 3, nós vamos marcar na número 3 e número 4. No poema, número 3, marque a alternativa adequada. No poema, o elefante significa que o animal está nas costas do menino, que o sono é muito pesado ou que tem uma mochila pesada. Número 4. Na sua opinião, por que no poema há uma comparação entre o sono e o elefante? Porque quando dorme não consegue se mexer? Ou porque elefante também dorme? Número 5. Produção textual. Você vai ler agora um trecho de outro poema do autor Jonas Ribeiro. Depois vai criar uma estrofe semelhante e ilustrar. Você pode ler o texto e organizar sozinho ou com a ajuda de alguém de sua família. Então, vocês vão ler e depois vai criar uma estrofe semelhante, E vai ilustrar também. Vocês vão dar continuidade aí, então, ao
ao poema dele, né? Pode falar do mesmo assunto e fazer a ilustração. O que não tem preço? Uma caixa de lápis de cor tem um preço. Fazer um desenho colorido não tem preço. Uma rede de balanço tem um preço. Tirar um cochilinho na rede não tem preço. Um par de chuteira tem um preço. Jogar com os amigos não tem preço. Uma bicicleta tem um preço. Pedalar num dia ensolarado não tem preço. Uma festa de aniversário tem um preço. Comemorar mais um ano não tem preço. Então, coisas aí, né, que tem e não tem preço. Então, vocês vão continuar, né, fazer mais uma estrofe parecida e ilustrar. Aí, vocês vão seguir, né? Ó, letra A. Escreva uma estrofe, conjunto de linhas que formam um verso parecido com as do poema de Jonas Ribeiro. Para isso, pense em algo que possa ser comprado, mas que tenha um valor ainda maior quando usado de forma interessante. Em uma folha à parte, faça o rascunho de sua produção. Lembre-se de que o primeiro verso deve terminar com a expressão tem um preço e o segundo com a expressão não tem preço. Letra C. Leia e releia para verificar se o primeiro verso se relaciona com o segundo e se usou adequadamente as expressões tem um preço e não tem preço. Letra D. Mostre sua estrofe para um adulto de sua família. Ele pode dar dicas para que ela fique ainda mais interessante. Passe sua produção a limpo no espaço abaixo e faça uma bonita ilustração. A ilustração deve ser atraente e se relacionar com o texto. Então, são essas aí as instruções, né, de como vocês vão fazer essa estrofe. Vocês vão dar continuidade, lembrando que ao final olha, lembre-se que o primeiro verso deve terminar com tem um preço e o segundo não tem preço. Tem que seguir essas regras, certo? E ilustrar. Tá pedindo para ilustração, né, ter relação com o que você escreveu. E um pedido que eu vou fazer é que vocês coloram, façam o colorido do desenho também, para ficar ainda mais bonito, certinho? Então, né, minha produção, o que não tem preço. Aí no espaço que está no pet de vocês, vocês vão seguir a produção de vocês. Apenas uma estrofe. E depois a ilustração, certinho? Aí, ao final, vocês vão avaliar. E essa avaliação é oral também. O que você achou da estrofe que você produziu? O que foi mais prazeroso, criar os versos ou a ilustração? Por quê? Na sua opinião, a sua estrofe está atraente para os leitores? Então, isso é uma autoavaliação que vocês vão fazer de maneira oral em casa, tá bom? Então, a gente encerra, né, a semana 3 de língua portuguesa. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e eu aguardo as atividades.